Olá, gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Só a Gente Sabe e estreando o nosso primeiro episódio de Ano Novo! Feliz Ano Novo, meu povo! É verdade. Começamos aí janeiro, começamos com tudo. Eu sou Janine Rolim, sou empresária, sou mãe, mentora, palestrante e hoje eu estou com a minha amiga Andresa, onde aqui a gente tem o nosso espaço, né? Como mulher, como mãe, pra gente conversar, bater um papo e a gente te convida a estar com a gente hoje, tá bom? Então, Andresa, por favor, se apresente. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Andresa Assunção, tenho 30 anos, sou casada, sou mãe, empreendedora. E o nosso podcast, né, como vocês já sabem, para quem já acompanha, a gente vem aqui trazer um pouco de conhecimento, de experiências, coisas que a gente já viveu, que pode agregar na sua vida. Então, eu espero que esse episódio seja muito enriquecedor para você. Isso aí. Então, pra gente não esquecer, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostar desse episódio, curte, compartilha com alguém que você pensa assim, poxa, seria interessante essa pessoa ver esse episódio, que vai ajudar a gerar crescimento, porque esse é o nosso intuito. Aqui não tem papo furado, aqui não tem fofoca, aqui o intuito é crescimento, tá bom? Então, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, envia para essa pessoa, tá bom? Isso aí. E então, bom, o que a gente vai falar sobre hoje, né? Sobre hoje o nosso episódio é sobre crescimento profissional. Então a gente vai falar sobre como nós começamos a nossa carreira, nosso trabalho, nosso primeiro emprego. Vamos voltar a nossa memória lá do nosso primeiro trabalho, como que foi? Você lembra aí um pouquinho como é que foi? Conta aí. Bom, na verdade, o meu primeiro emprego, né, foi, sei lá, com 13, 14 anos, que eu fazia cabelo, ajudava minha avó no salão de beleza dela, né? Então, minha avó sempre teve salão de beleza, então eu fazia escova, ela fazia prancha, eu sempre fazia ali a parte de lavar o cabelo para ela, fazia as escovas, aí depois comecei a fazer as escovas do cabelo e ela pranchava o cabelo. Tá vendo? Aí já tem aí um pezinho na beleza. Pois é, a minha mãe, e isso tudo eu aprendi vendo, porque a minha avó é cabeleireira, a minha mãe é manicure, minha tia também é manicure. Então, assim, todo minha referência de trabalho sempre foi na área da beleza. Porque eu comecei praticamente ali, né? Aí eu aprendi a fazer unha vendo minha mãe fazer, aí eu comecei a fazer em mim, aprendi a fazer cabelo em mim também. Aí eu comecei a fazer em outras pessoas. Interessante. Aí já trabalhei também como manicure, mas esse não foi meu primeiro emprego. Meu primeiro, assim, trabalho mesmo, que eu comecei a ganhar dinheiro foi esse do cabelo. Do cabelo. Você falando de cabelo me lembrou uma história minha, assim, do passado, porque onde eu morava não tinha salão de beleza, né? E eu sempre quis ter o cabelo liso, queria fazer algumas coisas no cabelo, sempre gostei também desse assunto. Mas onde eu morava não tinha nada disso. E aí eu falava muito pra minha mãe que eu queria fazer o cabelo, que eu queria escovar o cabelo. Aí um belo dia minha mãe chegou em casa com uma prancha de cabelo pra mim e falou assim, ó, aqui tá, agora você aprende a fazer seu cabelo. Que maneira. Porque assim, não tinha mesmo como ela me levar em salão e nada disso, porque não era perto, né? Não tinha assim. Então ela foi lá, me deu uma prancha pra eu aprender a fazer meu cabelo. E naquela época, tudo que a gente precisava aprender era na marra. É isso aí, era por vontade própria. Exatamente. Ou você aprende ou você aprende. Exatamente. Senão você nunca vai aprender a fazer, nunca vai tipo assim, crescer naquele seu objetivo, né? Não, e o legal é que, tipo assim, pra mim era a sensação, porque você pensa, uma menina de 11 anos, 12 anos, que era mais ou menos a idade que eu tinha, que uma hora tava de cabelo cacheado e agora tava chegando na escola de cabelo liso. Nossa, quando minha mãe fazia meu cabelo também pra ir pra escola, gente, eu me sentia. Se sentia, né? Me sentia, que era muito bom, muito bom. É um incentivo muito bom. E o seu, no seu caso, seu primeiro Meu primeiro... Então, trabalho, esse não conta como um trabalho porque era algo próprio, né? Entretenimento. Mas assim, como primeiro trabalho mesmo, eu trabalhei como cuidadora do meu avô. Que eu me lembro que o meu tio me contratou para fazer ali a parte dele de cuidar do meu avô, porque ele trabalhava fora e ele não tinha tempo para estar cuidando do meu avô. Meu avô perdeu a visão por conta da diabetes, então ele não podia fazer as suas atividades básicas sozinho. Então o meu tio me contratou para eu poder cuidar do meu avô. Então ele me pagava um salário todo mês
pra eu poder cuidar do meu avô ali na parte que seria dele, entendeu? Então, assim, o meu primeiro... o meu primeiro emprego foi esse. Pra você, e durou muitos anos, porque eu, graças a Deus, assim, eu cuidei do meu avô por muito tempo. Isso começou quando eu morava lá em Campos Elíseos ainda, né? Sim. Então, quando a gente se mudou pra Anchieta, o meu avô veio junto e eu continuei cuidando dele até mais ou menos os meus 17 anos, se eu não me engano. Entendi. Bom, desculpa, gente, que eu tô tossindo um pouquinho, então pode ser que eu tenha esse pigarro, né, durante o episódio. Mas depois que eu comecei, eu fiz um jovem aprendiz, tipo, logo depois. Também eu acho que foi ali com uns 14 anos que eu fiz um curso no Senai. E esse curso foi assim... Era curso de quê? Era um curso de administração, auxiliar administrativo. Aí a gente tinha uma empresa que pagava a gente para estudar, né? Acontece muito, né? No Senai. E minha carteira era assinada nesse período, acho que foi com 15 anos, se eu não me engano. E a gente fazia o curso lá em Santa Cruz. Que legal. E longinho. Foi muito longe, nossa, muito longe pra mim, que não saía de Anchieta, não saía da minha rua. Nossa, ir pra Campo Grande, não, pra Santa Cruz, foi assim, era uma viagem, eu ficava... Tu tinha quantos anos? 14? 14, 15 anos. Aí eu fiquei assim, gente, como é que eu vou? E tu ia sozinha? Não, então, a minha prima, a primeira vez a minha mãe levou a gente. Sim. Aí, eu acho que minha mãe foi 1 ou 2 vezes, e depois a gente que foi. A gente pegava o trem, né, fazia baldeação em Deodoro, e pegava o Santa Cruz ali. E a gente, era uma viagem longuíssima. Aí, e fora aqui, do Senai, pra quem conhece o Senai de Santa Cruz, sabe que ele é muito longe da estação. Então você ainda andava muito, a gente andava toda uma principal ali, nossa, era muito longo. Qual era o horário? Era de manhã, era 9, 8 horas, Pegava junto com os trabalhadores, né? Eu, quando saía de manhã pra ir pra escola, eu me sentia uma trabalhadora, porque eu também saía muito cedo. Então, eu ia junto com o pessoal que tava indo trabalhar. Isso aí, era muito cedinho. Aí, eu comecei ali ganhando, se eu não me engano, era uma... Eu não lembro exatamente quanto era, não, mas eu acho que devia beirar ali uns R$500. Um dinheiro bom pra época, né? Sim. Uma ajuda maneira. Era uns R$500, eu acho, na carteira que a gente ganhava, aí ganhava passagem e tudo mais. Aí, esse foi... Por que foi um divisor de águas? Porque lá a gente precisava criar... Eu acho que foi, assim, uma das coisas que me fez abrir a minha mente para criar produto. Sim. Porque lá a gente precisava criar um produto, criar empresa e fazer, como é que fala? Palestra, a gente precisava apresentar. Ou na seja, escola, um desafio legal. Na escola, eu não tenho muitas lembranças de apresentação na escola, mas no Senai eu lembro assim muito, porque eu era muito, muito tímida, muito demais, muito tímida. E pra eu falar aquilo foi assim... Eu lembro de eu ter passado mal no dia e eu falei, gente... Na apresentação, eu falei, gente... Eu fiquei com muita dor de barriga e eu fiquei passando mal. Eu fiquei, gente, eu tô enjoada, gente, vocês vão ter que apresentar. Não, cada um já tem sua Eu tive crise de riso na escola, eu tive crise de riso. É e terrível. Eu não conseguia. E o pessoal fica com raiva, porque não entende que a gente tá num momento de crise nervosa. Sim. Não era culpa minha. Eu queria falar, o meu trecho, gente, era um papelzinho desse tamanho. Mas, quando eu... tava ali na frente, que eu olhei a turma, todo mundo olhando pra sua cara. Menina, eu comecei a ficar gelada. Você não só apresentava, como tinham pessoas fazendo perguntas. Porque o pessoal gosta de interagir nessa época, né? E assim, a gente tinha que explicar ali as dúvidas da pessoa, né? Dos alunos, da professora, que a professora também perguntava muito e faziam várias perguntas, a gente ficava... Aquilo realmente foi um teste, assim, sabe? Um desafio, né? Para que eu conseguisse, assim, me desenvolver publicamente, digamos assim. Sim. Então, ali foi o meu primeiro, assim, acesso a falar. Porque nessa época, eu sempre fui evangélica, sempre fui da igreja. E nessa época, eu nem tinha oportunidade na igreja, porque eu tinha A timidez travava muito eu já, não conseguia nem ler um versículo lá na frente. Eu lembro que a minha primeira apresentação não, né? Oportunidade na igreja, a minha pastora tava de mão dadas comigo, porque eu tava muito nervosa, eu não olhava pra ninguém. Sério, eu tava muito nervosa. Então, assim, pra vocês terem ideia do quão eu desenvolvi durante esse tempo. Então, assim...
o que a gente está trazendo aqui? A nossa trajetória e o que cada fase da nossa vida nos trouxe e contribuiu para que a gente estivesse aqui hoje, né? Então, assim, tudo que você passa na sua vida contribui para a pessoa que você é hoje. Fica marcado. Sim. Esse episódio que eu falei que eu tive crise de riso ficou marcado para mim. Porque, para mim, era como eu falei, o meu trecho era muito pequeno e eu não consegui. Sim. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito comunicativa com meus colegas de classe. Eu não tinha problema de falar com as pessoas. Pelo contrário, se eu via uma pessoa muda demais, eu ia lá atrás dela, sentava do lado dela pra poder saber por que ela era muito calada. Eu sempre fui assim. Então, assim, quando eu tive aquela crise de riso, eu vi que, tipo assim, que você está à frente de uma plateia, de um grupo de pessoas, muda tudo. Então, o nosso psicológico, o nosso emocional, a nossa estrutura para aquele momento muda, né? Então, eu consegui ter essa marca e para você ver, isso também me seguiu por um bom tempo da minha vida, até eu entender que eu tinha que romper com aquele medo de falar em público. Porque o que a gente começa a fazer? A gente adia isso, né? Então, assim, eu peguei aquela informação... Eu peguei aquela informação de que falar em público era difícil pra mim. Sim. Que uma coisa é eu falar aqui com você. Eu adorava conversar com as pessoas num a um. Agora, quando eu tinha que falar para um grupo, a cena mudava, o jogo virava. Então, eu comecei a adiar esse tipo de situação. Então, o que eu comecei a perceber? Que não, falar em público não é para mim. E aí, minha filha, só quando eu cheguei na vida adulta que eu fui romper com isso aí, e a gente vai chegar nisso aí depois. Mas falando agora também na parte, assim, depois, o meu segundo primeiro emprego. Eu me formei muito nova, né, na escola, no ensino médio, eu me formei com 16 anos. Então, os meus 17 anos, eu fiquei à toa. Minha mãe me deu 1 ano sabático. Eu não fiz nada. E aí, nesse período, eu resolvi que eu queria arrumar um emprego. Porque apesar da minha mãe ter me dado esse ano sabático, ela ficava ali na minha cabeça o tempo todo, né? Você tem que arrumar um emprego, você tem que arrumar um emprego, tal. Então, eu tinha uma amiga que ela sempre trabalhou com vendas, né? Na verdade, a mãe dela trabalhava e quando ela terminou a escola, ela começou a ajudar a mãe dela nessa parte também. E aí, ela já estava trabalhando em umas lojas, sabe esses feirão, que tem vários estandes de roupas? Ela estava trabalhando numa loja lá, que vendia roupa de criança. Aí ela falou assim, amiga, tem um stand do meu lado que o cara tá procurando vendedoras. Vem aqui amanhã, tal, que se você se sair bem, ele te contrata. Aí eu, amiga, beleza, vou... Aí fui, gente, eu pensei, né, vou trabalhar do lado da minha amiga, no stand do lado da minha amiga e tal, vai ser super maneiro. Quando eu cheguei lá, porque assim, quando você trabalha em loja de roupa, você tem que usar a roupa da loja, ok? Você tem que usar a roupa da loja porque é a marca. Só que as roupas da loja não tinham nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Assim, meu Deus. Comigo, Janine, não tinha nada a ver. Era umas roupas assim... Bom, não vou entrar em detalhes, mas não tinha a ver comigo. Acho que isso que importa. Não tinha a ver comigo. Então... Quando as pessoas entravam na loja, o que a gente, como vendedora, a gente tem que fazer? Tem que ter papo de vendedor. A pessoa, ela veste, pergunta pra você, e aí, ficou bem em mim? E eu ficava assim, linda, tá maravilhosa. Olha, se você não comprar, meu Deus, você vai perder essa oportunidade. Gente, eu descobri em mim uma vendedora que eu nunca tinha visto. Eu fui a que mais vendi naquele dia. Caramba! Eu vendi muito, amiga, eu vendi muito. Foi assim, impressionante, eu me superei. Eu fiquei assim, gente, olha, uma roupa que não tinha a ver comigo. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, mas eu estava tão determinada a trabalhar do lado da minha amiga. Caramba. Que aquilo virou um combustível pra eu pensar assim, não, eu tenho que impressionar o dono e eu tenho que vender bastante. Sim. Então, eu consegui vender bastante, só que no final do dia, adivinha quanto era o meu pagamento? Era uma porcentagem muito pequena? Era R$40 o dia, mais a passagem. Caramba. E tipo assim, ó, tu e eu vendi tipo muito. Assim, gente, eu vendi muito. Caramba. E aí, era R$40 o dia mais a passagem. Eu cheguei lá, acho que o stand abria 9 horas da manhã, então eu cheguei 8. E fiquei até o horário que fechava. Fechava às 7, e aí depois você tinha que fechar a loja, né? Então eu devo ter saído de lá por volta de umas 8 da noite. Cheguei em casa quase 9 horas da noite, porque era em Caxias. Então eu saí de Caxias pra vir pra casa. Olha, eu passei quase 12 horas. 12 horas trabalhando. Pra ganhar R$40. Pra ganhar R$40. E aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei aquele dinheiro, dei na mão da minha mãe e
Não voltei mais pro trabalho. Eu acho que eu me supervalorizei. Não, mas engraçado, isso é bacana porque tem situações que a gente passa que a gente aprende aonde não devemos estar. Aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita, entendeu? Porque às vezes a necessidade ali, tudo bem que ela não tinha... Desculpa, tudo bem que ela não tinha uma necessidade, né? Porque ela morava com os pais dela. Mas assim, às vezes as pessoas são muito boas no que fazem, mas aí você encontra lugares onde não vão te valorizar. Vai te valorizar. Então, se você é bom, procura lugares que realmente vão pagar bem. Tem a ver com você, exatamente. E uma coisa importante foi a experiência. Gente, não se prenda de ter a experiência. Pra mim, aquela experiência foi maravilhosa. Porque apesar... Você nunca ia saber se você... Nunca ia saber que eu podia vender, que eu conseguia convencer alguém, entendeu? Então, na verdade, quando a gente pensa assim, você é vendedora. Cara, não, às vezes você pode se sair muito bem naquilo ali. Mas você tem que se permitir ter essa experiência. Agora, se todo o resto do conjunto e tal vai fazer sentido pra você, aí já é outra coisa, né? Porque aí a gente tem que ver os valores da empresa, a gente tem que ver se a bonificação, se o salário, se o chefe, porque eu também não me identifiquei muito com o dono da loja não, entendeu? Então eu acho que isso foi um dos pontos que me fez não querer. E depois, sabe o que a minha amiga falou? Que ele não estava contratando as meninas, ele também era meio espertinho. O que ele estava fazendo? Cada dia ele trazia uma menina nova. Ele botava nesse período de experiência, não chamava e trazia outra, não chamava e trazia outra. Então ele não contratava nenhuma menina. Igual, por exemplo, o stand da minha amiga. Ela já estava ali fixa, porque a dona da loja já tinha contratado ela, então ela já estava ali como vendedora mesmo. Esse rapaz não, ele estava meio sendo espertinho. Então eu me lembro que esse foi um dos motivos também pelo qual eu não falei, amiga, não dá pra mim e tal. Porque ela até chegou a perguntar, né, se eu queria que ela visse outro e tal. Eu falei assim, não, deixa pra lá e tal. Daqui a pouco, quando a oportunidade chegar... Pegando o gancho, né, do que você falou sobre... Tem coisas que não fazem sentido pra gente. Essa fase... pulou um pouquinho, né? Vou pular um pouquinho para essa fase, porque faz sentido do que ela falou. Eu lembro que quando eu já era casada, e eu tava precisando muito de um emprego na época da pandemia. Aí eu lembro que isso foi, na verdade, eu não cheguei a trabalhar lá, mas eu tava na fase da experiência ali. Era uma empresa de consignado, né? De empréstimo consignado, que você ligava para as pessoas, E assim, quando eu casei, eu nunca fui uma pessoa organizada financeiramente. Até eu casar, na verdade, até eu conhecer o Hudson, porque o Hudson sempre foi muito organizado financeiramente. Então, ele me ensinou. Aí, lembra que eu falei que o meu primeiro livro que eu comprei foi o da Nath Arcuri? Então, assim, eu lembro que nessa época eu estava, assim, muito focada em aprender sobre finanças. Para poder, ali, administrar o nosso dinheiro e tudo mais. Então, eu estava aprendendo muito. Eu entrava em vários cursinhos gratuitos de sobre educação financeira. Então, assim, eu tava muito naquela coisa de, caramba, eu preciso aprender, eu tenho que saber economizar, eu tenho que saber multiplicar o dinheiro, saber investir. Então, a minha cabeça era essa. Aí, o meu tio, na época, falou assim, filha, conheço um rapaz que ele tá empregando e tal, eu não lembro muito bem como era a empresa em si, mas era alguma coisa de consignado de empréstimo. Sim. E assim, ele falava assim, olha, o mínimo que você vai ganhar aqui é 5 mil reais. Mas a gente tem uma meta, né, de 100, não sei o quê, de vendas, no caso, que a gente ligava e falava para... indicava pessoas para poder fazer o empréstimo. E o público era aposentado, pensionista e tal. Aí tá. Aí toda a parte de contas, que a gente tinha que fazer as contas ali e tudo mais, fui ótima. Mas da parte da persuasão, que era eu convencer a pessoa que ela precisava daquele empréstimo, eu ficava assim... Cara, mas isso aqui ela vai pagar muito. Ou seja, você se colocava no lugar da pessoa, na dor da pessoa. Aí eu ficava assim, olha, mas isso aqui não vai valer a pena pra ela, a pessoa não vai querer. Aí ele falou assim, não, mas isso aí não interessa muito pra gente. A gente precisa convencer a pessoa a ter, se é bom pra ela ou não. Tipo assim, pouco me importa. E eu ficava assim, meu Deus, mas esses aposentados tudo isso vai... O seu valor pessoal tava pesando. Sim.
E porque, assim, esses empréstimos que os aposentados e pensionistas fazem, vem direto descontado no pagamento. Sim. Então eu fiquei, gente, eles não vão ganhar, tipo, um desconto muito grande. Eu ficava toda hora, eu sempre parava nessa e eu travava. E ele falava assim, poxa, todas as fases você foi muito boa, mas você tem que aprender essa parte aqui. Sim. Porque você tem que pensar no que é bom pra você. Aí eu fiquei assim, poxa, mas eu não vou me sentir bem causando isso. Pessoa. Então, tipo assim, ainda que pra ela seja boa, ainda que ela não tenha educação financeira e queira fazer mesmo assim, sem motivo nenhum ou com motivo, não importa. Pra mim, aquilo não fazia sentido. Eu vender aquilo porque é uma coisa que eu não compraria, entendeu? E eu falei pra ele, pra mim tá sendo muito difícil vender isso porque pra mim, eu não compraria, então pra mim não é uma coisa que eu tô fazendo bem. Isso é uma das coisas que muitas pessoas da área da venda falam. Que você não consegue vender algo que você não compra, certo? Então, assim, quando eu falei, né, que eu estava vendendo roupas que não servia pra mim, eu criei um bloqueio. Porque o que eu fiz? Falei assim, cara, não serve pra mim. Mas se aquela pessoa veio atrás disso aqui... Ela quer, mas pesou a mesma coisa. Porque no fim, o meu resultado para dizer assim, não quero continuar, não vou me esforçar, também pesou isso. Que eu fiquei pensando assim, não dá, me gerou um desgaste, gente. Apesar de eu ter conseguido vender bastante, o fim do dia eu estava desgastada. Sim. Porque a nossa energia, ela vai embora com isso. Viver entendeu? todo dia aquilo. Imagina você passar todo dia, 1 ano, 2 anos, convencendo as pessoas daquilo que você não compra. Sim. Porque a minha vontade interior era de falar assim, olha, eu não usaria. Mas se você quiser usar, você tá me entendendo? Só que assim, naquele dia, eu estava motivada a vender. Então, eu vendi. Mas no fim, aquilo pesou. Porque eu fiquei pensando, cara, eu não uso. Eu ficava pensando em eu ter que trabalhar todo dia com aquelas roupas. Porque eu ficava assim, olha, se passar um conhecido aqui, eu vou me esconder. E assim, você tinha que devolver a roupa depois? Sim. Ah, então você nem ganhava a roupa, nem né? ganhava. E eu também não queria. Eu também não queria. Não, mas eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei assim, gente, eu não consigo ficar nesse lugar fazendo isso. Aí ele falou assim, poxa, a gente gostou muito de você, as portas vão estar abertas e tudo mais. Aí, olha o meu cenário. Pandemia, casada e... Entendeu? Sim. Precisando contas. Mas aquilo não fazia sentido pra mim. Então, naquele momento, o que eu tive de experiência, o que me trouxe assim de insight nessa experiência que eu vivi, é que eu não caibo em todo lugar. Não é todo lugar que eu vou me espremer ali pra poder caber, entendeu? Porque tem coisas que ferem os seus valores. Então, assim, até onde você tá disposto a ferir os seus valores para poder vender, para poder ganhar dinheiro. Então, assim, aquela experiência eu levo para tudo quanto é lugar. Oportunidade de trabalho, poxa, mas vai ser o quê? Vai falar sobre o quê? A gente vai vender o quê? Aonde a gente vai estar? Onde a gente vai trabalhar? Entendeu? Então, tudo isso pesa, porque tem coisas que não são negociáveis, né? Então você tem que saber o que não é negociável pra você. Pra mim aquilo era eu tava na minha cabeça, é como se eu tivesse assim levando a pessoa pro fundo do poço, porque a pessoa vai se virar pra pagar. Entendeu? Claro. Por um juros absurdo. Então eu fiquei pensando nisso. Então pra mim eu fiquei assim, não posso fazer isso, né? Então foi uma oportunidade que eu perdi, mas que eu não me arrependo, porque foi uma escolha minha de não aceitar, porque feriu os meus valores, mas isso eu entendi. Isso pra mim foi um ponto, assim, uma experiência muito importante pra mim, pra eu entender o que é um valor. Definir o seu norte. Porque às vezes a pessoa, assim, a gente só vive e esquece as coisas que realmente têm valor na nossa vida, o nosso caráter, a nossa índole, os nossos valores, o que é importante pra gente. As pessoas não têm esse hábito de se perguntar isso. Quais são os meus valores? O que é importante pra mim? O que é aceitável pra mim? Não, às vezes a pessoa até tem, mas ela não tem ciência disso. Tem, exatamente. Né? Ou seja, e existe uma diferença. Sim, todo mundo tem, mas não tem ciência. Mas você não tem ciência do que é. Tipo assim, eu não fui, não quero, poxa, eu não me senti bem. Por exemplo, na época que eu não quis voltar, eu tinha algum valor em mim que estava sendo infringido, mas eu não tinha ciência de qual era. Eu só sabia
sabia que eu não me adequei. Tipo assim, sim. não era pra mim. Mas por que eu não sabia? Entendeu? Tá aí. E é aí que envolve a diferença do autoconhecimento. Que é o que a maioria das pessoas não tem. O autoconhecimento, ele literalmente, vamos supor, o que a gente falou aqui agora, envolve profissões específicas. Se ela já sabe, ela sabe que esse valor para ela é inegociável, ela não vai botar um currículo, ela não vai se oferecer para trabalhar nesse tipo de empresa, porque ela já sabe que vai infringir os valores pessoais e morais dela. Sim. Então, a diferença que tem, né, da gente se autoconhecer tá ligada a isso. De eu saber que aquilo ali não serve para mim. Agora, quando você não sabe, você vai num lugar, aí, tipo, alguma coisa acontece que te incomoda, você sai, você vai para outra, acontece algo que te incomoda, você sai, só que você não tem a ciência do que é. Aí você fica assim, ó, de lugar em lugar, de lugar em lugar, porque você não sabe o que tá te incomodando. A partir do momento que você começa a saber, você já limita ali a tua área, então fica mais fácil de você direcionar ali certinho. Eu tinha muito comigo o lugar que eu queria trabalhar, o tipo de pessoa que eu queria ser, aonde eu queria estar. Então, assim, apesar da adolescência, né, impede um pouco da gente ver o mundo num todo, eu sabia que eu queria coisas grandes. Sempre quis coisas grandes. Então, por eu querer coisas grandes, eu não aceitava algumas coisas. O esforço, o trabalho, eu sempre estive disposta. Mas ele tinha que me prometer algo maior. Então, assim, eu tinha muito comigo ali algo que eu queria. E nessa fase que eu estava ali, a minha mãe ficava na minha cabeça. Vou botar teu currículo em qualquer lugar. E ela falava, né? Eu vou botar não sei aonde, vou botar não sei aonde. E aquilo já me gerava angústia. Porque eu ficava assim, isso não é o que eu quero. Sim. Eu não estudei pra isso. Eu vou arrumar um emprego no jeito que eu quero. E aí, o que eu fiz? Nesse dia, o Ricardo até foi comigo. Meu tio trabalhava na Petrobras, ele tinha mudado também de emprego. Meu tio, antes de trabalhar na Petrobras, ele era instrumentista cirúrgico. E ele chegou num ponto da vida dele que ele se viu infeliz nessa profissão e ele mudou totalmente, radicalmente. E aí ele começou a trabalhar na Petrobras e tal. E eu fui conversar com o meu tio. Eu fiz 18 anos e aí eu falei até com o Ricardo, falei assim, olha, daqui agora não passa. Eu tô com 18 anos, minha mãe não vai aceitar mais eu em casa sem um trabalho. E aí a gente foi lá, na época meu tio tava morando em Saracuruna. A gente foi lá na casa do meu tio, que eu liguei pra ele, né? Falei, tio, eu tô precisando de uma ajuda e tal. Aí ele falou, nem, vem aqui. Aí fui lá, a gente passou o dia com ele, almoçamos e tal. E aí ele começou a me mostrar umas coisas e tal. E ele começou a conversar comigo, falando e tal. E assim, é muito bom a gente ter alguém de fora e a gente ouvir essa pessoa. Porque não adianta se alguém de fora vier falar e você não estiver disposto a ouvir. Eu estava ali porque, primeiro, eu pedi ajuda a ele. E eu não podia pedir ajuda e depois não dizer que eu não queria ouvir. Então, eu tive que ouvir tudo que ele falou pra mim. E aí ele falou assim, Ném, eu vejo você com isso, com aquilo, você é muito boa pra isso, pra aquilo. E aquilo ali começou a me dar um norte. Pra eu parar e pensar assim, cara, eu acho que é isso que eu quero. Então, quando ele trouxe pra mim as possibilidades, eu comecei a abrir minha mente pra área que eu queria. Assim, isso aqui dá pra mim. E aí, meu tio foi uma pessoa assim, que no meu impulsionar de carreira, ele foi essencial. Ele foi a primeira pessoa assim, que me impulsionou na carreira. Claro que meus pais sempre fizeram de tudo. Eu tenho assim, muita gratidão por todo o investimento que meus pais fizeram em mim. Mas nesse foco de direcionamento, meu tio me deu muito mais direcionamento. Meus pais fizeram tudo que eles puderam e meu tio me direcionou. Vamos colocar assim, né, nesse ponto de diferença. E aí, ele me colocou, olha a importância da gente ouvir e da gente também ter contato. Por quê? Porque através do meu tio, ele me colocou na empresa, entendeu? Então, assim, ele colocou, sabe como fiador? Ele se colocou na frente como responsável, tipo assim, pelo trabalho dela, pelo meu trabalho, no caso, né? Então, assim, ele foi lá, ele colocou ele e eu entrei nessa empresa. E eu fiquei nessa empresa como trainee por uns 10 meses. Como trainee. Trainee seria o quê? Trainee, eu fiquei aprendendo. Tipo, aprendi. Isso, aprendendo tudo como funcionava o trabalho e tal. Visitei campus e tudo mais. Legal. Porque eu comecei trabalhando numa empresa de engenharia com planejamentos, desenhos, né? Que era tipo plantas. A gente fazia as plantas
dos complexos petroquímicos, tudo que tinha relacionado à Petrobras e essas empresas de engenharia. Então, eu fiquei por 10 meses aprendendo nessa empresa. E aí, depois desses 10 meses que eu fui contratada. Então, assim, esse período foi um período, gente, não foi fácil não, porque era lá no centro do Rio, eu não recebia nada da empresa, tá? Então, tipo assim, ele me colocou lá, mas a empresa não sabia quem eu era. Então, a empresa não me pagava nada. A empresa só começou a me pagar quando me contratou, entendeu? Então, eu fiquei esses 10 meses lá, eu que me sustentava. Eu não, né, gente? Porque eu não tinha dinheiro, nada. Minha mãe e o Ricardo. Caramba. Que sustentava a minha alimentação e minha passagem. Pra eu ir. E você ia todo dia? E esse foi um investimento durante 10 meses. E eu ia de segunda a sexta. E olha como é interessante, porque, tipo assim, a empresa, eles tinham mais, assim, a me oferecer porque eu tava lá aprendendo, certo? Mas eu tinha vontade, gente, eu queria trabalhar. Porque muita gente, se a empresa fala assim, ó, não, você vai vir, você vai ter acesso, você vai aprender... Mas, tipo assim, se você não recebe nenhuma passagem, hoje eu como empresária, como dona de empresas, eu sei que muita gente não vem, não aceita. E aí as pessoas falam que o mercado não dá oportunidade. As pessoas falam que não tem... Ah, sabe por quê? Porque as pessoas, se ela não estiver ganhando nada, ela não quer. Ela não aceita. E eu já tinha passado por outras experiências que já tinha me mostrado que muito mais vale o aprendizado. Sim. Mais vale, às vezes, você estar ali no meio. Vale a pena você estar no meio. Porque dali eu fui para outros lugares, entendeu? Você falou disso agora, eu lembrei que eu sempre quis ser dentista. Desde pequena, sempre sonhei em ser dentista. E o Hudson me inscreveu num concurso da FATEC. Ele falou assim, Andresa, eu vi um curso que se chama prótese dentária. Tem alguma coisa a ver com dentista e tudo mais. Ele me inscreveu no curso e falou assim, ó, a prova é tal. É tal dia, tem que estudar. Tá bom, beleza. Eu estudei, passei na prova, fui pro curso e ali eu comecei uma carreira de técnico de prótese dentária na FATEC. Ali é um custo, né? Porque foram, se eu não me engano, 2 anos e meio. Eu acho que foi isso, 2 anos e meio. E é um custo de material, coisas de material dentário, sabe? Que não é barato. Então, foi um custo onde minha mãe e o Hudson também ali me ajudava, né? A FATEC dava cartão, mas assim, essa questão de comprar material, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tinha que comprar. Minha mãe se esforçou muito também para poder me ajudar, o Hudson também para me ajudar. Enfim, me formei e entrei antes da formatura, eu já tinha entrado num laboratório que que essa minha amiga tinha entrado. Na verdade, essa minha amiga trabalhava como babá, se eu não me engano, para essa família, que o marido, né, no caso, o pai, era dono de um laboratório. Aí acabou que ela foi trabalhar no laboratório dele, deixou de ser babá dos filhos e foi trabalhar. Ela me puxou para esse lugar. Ali eu trabalhava, só que eu lembro que na época eu queria aprender, porque assim que a gente entra nessa área, a gente fica naquele primeiro setor ali, né, de preparar todos os modelos para ir para as bancadas onde os técnicos produzem as próteses. Aí eu lembro que ela não deixava eu ver, às vezes eu não tinha nada para fazer, e ela falava assim, você tem que ficar na pia, a pia era o primeiro setor do laboratório. Sim. Que se chamava pia. Aí eu queria aprender e ela ficava meio que me barrando ali e tal. Aí eu fui para um outro emprego, né? Eu lembro que eu fui para um outro emprego e antes de eu ser contratada, eu estava em contato com esse rapaz e antes de eu ser contratada, eu falei, olha, eu tenho uma amiga que a gente é praticamente uma equipe. Eu já vendendo a minha amiga já junto, já no negócio. Aí eu falei, poxa, ela é tão boa, eu acho que você vai fazer eu falando pro rapaz, pro dono da empresa, eu acho que você vai fazer um ótimo negócio contratando nós duas. Aí ele falou assim, mas ela sabe fazer o quê? Eu falei, ela sabe fazer um monte de coisa. Aí eu fui falando, aí eu falei assim, aí ele, então tá bom, você vem aqui, depois você pede pra ela vir, eu acho que ela foi no dia seguinte. Aí eu falei, amiga, você vai pra essa empresa comigo, a gente vai trabalhar juntas. E assim, todo lugar que a gente ia era uma puxando a outra, legal. Entendeu? A gente amava trabalhar juntas. E enfim, a gente trabalhou nessa empresa aí, né, pra onde a gente foi, né, tinha uma sociedade.
Aí essa sociedade se deu até um certo tempo, depois eles dividiram e cada um seguiu o seu caminho. Sendo que esse rapaz que eu entrei, que eu tive contato, ele era professor, né? Só que ele não tinha muitos clientes. Quem tinha muitos clientes era o outro sócio, né? Que estava saindo do laboratório e abrindo o seu. Aí eles deram essa possibilidade, ó, quem vai querer ir pra quem e tudo mais. E essa foi a escolha de, poxa, eu não vou ganhar bem, porque não tem tantos clientes, né? O outro eu vou ganhar, mas eu não vou aprender de fato, entendeu? Eu não vou aprender de fato o ofício. Porque o outro tinha mais a ensinar. Aí, por exemplo, aonde eu escolhi ficar, ele, que era com o professor, no caso, né? Ele não tinha muitos clientes, mas ele tinha muito a ensinar. Eu sabia que ali eu ia aprender. Sim. Entendeu? Mas eu não ia ganhar muito. E quando o outro saiu, ele tinha muitos clientes, porém, ele não iria me ensinar. Eu ia aprender, na verdade, ali na prática e tal, mas ensinar mesmo as técnicas, porque eu queria aprender as técnicas porque eu queria ser a melhor. Sim. Entendeu? Aonde eu fosse trabalhar, eu queria ter excelência, eu queria ser a melhor. Então, assim, quando eu aprendi, eu pude escolher, né? Depois você vai aprendendo, onde você vai. Porque você já sabia, já sabe fazer aquilo, já sabe fazer muito bem. Depois eu fui fazendo outros cursos, né? De aperfeiçoamento, né? Dentro da área, onde eu escolhi como fala? De especialização, no caso, né? Tem a área da prótese dentária, mas dentro da área da prótese dentária você tem vários setores. Então, você pode se especializar no que você se encontrar, no caso, né? Sim. Então, assim, essa questão de você escolher aprender, escolher é muito importante. Gente, às vezes, como ela falou, as pessoas não querem pagar esse preço de se investir em si, investir tempo para você aprender. Depois você pode escolher aonde você ganha mais, mas se você não sabe fazer, procura onde você vai aprender. Pra você conseguir. Pelo menos, porque como é que você vai ser aquela profissional que você pode escolher? Porque se você não pode escolher, você vai ter que depender das pessoas quererem você. E o legal de você estar no local de trabalho é que você aprende na prática. Hoje as pessoas acham que a teoria só basta. E a teoria não basta. Às vezes, na teoria, a gente tem uma ideia, na prática é outra. Sim. Por exemplo, eu que trabalhei com projetos, a gente que ficava dentro do escritório, com vários mapas 3D, com várias plantas, pra gente a visão era uma coisa. Quando a gente chegava no local, a gente via que era outra coisa. Então, muitas vezes, né, o nosso chefe, o nosso líder queria levar a gente no local que era pra gente ter noção. Olha, a planta que vocês estão fazendo é isso aqui, ó. Então, assim, eu entendo que existe uma diferença entre a teoria e a prática. Então, se a gente não se colocar no lugar da prática, você nunca vai aprender. Você pode ler vários livros sobre como dirigir, mas se você nunca pegar um carro, você não sabe dirigir. E hoje o que a gente tem é muitos jovens que estudam e acham que sabem fazer alguma coisa. Aí eles chegam no mercado de trabalho querendo altos valores salariais. E aí, se a empresa paga um salário mínimo, ele não aceita. Porque ele fala assim, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, nanana. Mas existe uma grande diferença entre você estudar e entre você saber fazer. E isso muda tudo. Sim. Então, assim, como aprendizado do que eu tive, das experiências que eu tive, de aonde elas me levaram, se eu fosse fazer, eu faria do mesmo jeito novamente. Eu me colocaria de novo a aprender. Com certeza. Porque isso teve muito mais valia pra mim do que se o cara tivesse me oferecido pagar desde o início e tal, e eu tivesse que aprender sozinha. Eu acho que eu teria levado muito mais tempo para poder aprender, né? Então, assim, o que eu aprendi ali com pessoas muito mais experientes do que eu, sabe? E olha, assim, o que é bacana nessa história. Que depois, né, eu fui trabalhar, assim, em outros locais dentro da área da prótese. E quando eu engravidei, eu acabei sendo mandada embora da onde eu estava trabalhando. E ali nossa, foi uma fase bem difícil para mim, porque começo de gestação, eu passando mal pra caramba, e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Sem emprego, como é que eu vou fazer? E assim, Deus foi muito perfeito, né, em tudo.
E ele foi me direcionando às pessoas certas. E esse rapaz da onde eu não tinha escolhido estar na empresa dele, né, naquela época, porque eu queria aprender, eu fui fazer uma entrevista na empresa dele, né? E assim, eu tava grávida. Vamos contextualizar. Um detalhe bem importante. Eu estava grávida. E eu fui lá fazer a entrevista e eu fiz um dia, eu acho, 1 dia ou 2 dias, não lembro, de teste, que eu fui fazendo alguns trabalhos. E ele queria saber como era o meu trabalho. Então você imagina, se eu não tivesse aprendido de fato, soubesse resolver problemas, porque, gente, a gente é pago para resolver problemas, né? Então, assim, se eu não soubesse resolver problemas, ele estava observando isso. Então, eu sabia fazer. E ele me contratou grávida. E eu fiquei até o fim da minha gestação. Ou seja, validou o teu conhecimento. Sim, exatamente. E ele depois disso, aconteceu situações dentro, né, do trabalho ali, em qual eu falei assim, meu Deus, não vai dar para eu trabalhar aqui, porque estão me empatando e tudo mais. E assim, dentro dessa vaga, né, que estava oferecida a mim, eu meio que me demiti. Falei, olha, não dá, porque tá acontecendo isso, esses problemas e tudo mais. Aí sabe o que ele fez? Ele me colocou como chefe de setor. Grávida. Ele me colocou, reviravolta. Olha a reviravolta, de demitida, que eu já tava me demitindo, pra chefe de setor. Aumentou o meu salário, minha comissão e tudo mais. Tudo isso fora de um cenário comum, hein? E assim, aí ele falou assim, olha, eu não tô fazendo isso por conta de estar com pena de você, porque você tá grávida, não. Porque se fosse por isso, eu não tinha nem contratado, né? Porque porque eu fiquei assim, ó, meu Deus, tá acontecendo isso, eu não tô acreditando. E ele falou assim, eu não tô fazendo isso porque eu tô com pena, eu tô fazendo isso porque você é boa. E aquilo pra mim validou todo o meu esforço. Isso porque aí. Eu tive que abdicar, né, de ganhar mais, por ter mais trabalho, né? Nessa área eu sempre ganhei de comissão. E eu acho que a comissão no meu ver, tá? Por sempre trabalhar assim, que a comissão ela é o pagamento mais justo que existe assim dentro da empresa. Porque se você trabalha, você ganha pelo que você trabalha. Então, pra mim, como eu trabalhava muito, não fazia sentido eu ter um salário fixo se eu sabia que eu poderia fazer muito mais. Sim. Então, tipo assim, pra mim não seria justo, entendeu? Então, eu acho que essa forma de pagamento, eu acho... pra quem trabalha com produção. Com produção, com produção. Eu acho que é muito justo, entendeu? Porque um salário fixo pra quem trabalha com produção é te limitar ali. Aí, às vezes, você tá trabalhando muito, mas você sabe que você vai ganhar aquilo. Isso. Então, assim, quanto mais você faz, mais você ganha. Então, eu lembro que teve uma vez que eu falei assim, caramba, sabe quando você começa a colher os seus frutos do seu esforço? A gente fica até meio incrédulo. Meio incrédulo. Eu falei assim, Hudson, eu lembro que a gente não tinha muitos móveis quando a gente casou, né? Aí a gente não tinha televisão. Aí eu falei, Hudson, vem me buscar, que quando eu sair daqui a gente vai comprar nossa televisão. E a gente comprou nossa televisão à vista. Ô, Glória, olha isso. Vamos sair, vamos às compras. Vamos às compras. E a gente comprou Esse é aquele momento que a gente respira aliviado. Sim. Então, assim, hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas querendo colher frutos sem plantar. Né? E sem esperar o tempo da colheita. Exatamente. Então, espera. Você olha as oportunidades, abre seus olhos para vocês enxergarem oportunidades, entendeu? E não só, tipo assim, o que eu vou ganhar? Hoje em dia eu vejo muito isso. O que eu vou ganhar? Mas quais são as minhas vantagens? Na verdade, a pessoa sempre está ganhando algo. Sim. A única diferença é se aquilo é tangível ou intangível. Conhecimento é intangível. Sim. Né? E nada tira isso de você. Então, a única coisa que você tem que entender é que conhecimento tem um valor inestimável. Porque nada tira isso de você. Você pode trocar de emprego, igual ela trocou, mas o conhecimento está com ela. Então, aquele momento que ela cedeu um pouco, porque ela falou assim, eu não ia ganhar muito porque ele não tinha muitos clientes. Mas olha o retorno que ela teve a longo prazo. Então, eu vejo
que o nosso conhecimento, as nossas experiências, eles não são colheitas do agora, não é miojo, gente, que 3 minutos tá pronto. É literalmente semente. Você vai plantar, você vai esperar o tempo da chuva, você vai esperar o tempo da colheita, mas quando a colheita vier, é igual a palavra, é 1/100. Você planta 1 e colhe 100. Então, não se neguem a estarem no lugar onde você pode aprender. Não se neguem a estar no lugar onde você vai adquirir experiência. E não se neguem a estar com pessoas que sabem mais do que você. Então, assim, tendo tudo que a gente conversou aqui, eu tirei pra mim, porque a gente tá sempre aprendendo, né? Esses 3 pilares, que a gente tem que estar com pessoas que podem nos agregar alguma coisa, a gente tem que ter essa experiência, a gente tem que passar, não importa se a gente fica, ai, não quero, a gente tem que passar pela experiência. E a outra, aprende com aquilo ali. Nada pode passar pela gente sem a gente aprender com aquilo ali. Alguma coisa a gente tem que tirar de proveito daquilo ali. Então, eu encerro a minha fala com esse encaixe aqui. E a Andresa, se quiser, também pode encerrar para a gente poder fechar o nosso podcast de hoje. Ela já fechou em tudo, mas assim, o que eu queria falar não se negue a aprender. Independente da situação, a gente precisa aprender, porque é isso que vai fazer a gente ter poder de escolha no futuro, né? Hoje a gente fala de poder de escolha, pessoas que têm poder de escolha são que aprenderam, praticaram, hoje ganham bem. E hoje em dia, né, o mundo gira em torno de dinheiro, porque tudo gera dinheiro, né? Tudo precisa de dinheiro. O mundo é capitalista. Exatamente. Então, assim, para você ter poder de escolha, você precisa ter dinheiro. Mas para você poder ter dinheiro, primeiro você tem que ter conhecimento. Para você adquirir o dinheiro, entendeu? Então, assim, não queiram inverter a ordem, entendeu? Então, se você enxerguem as oportunidades. Enxergue as oportunidades em tudo, aprendam que você com certeza vai colher bons frutos. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, poxa, foi como a gente falou no início, compartilha com alguém que precisa ver esse podcast, esse episódio de hoje. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção e participação de vocês e até o nosso próximo episódio. Um beijo, tchau.